O tédio é a desgraça das pessoas felizes, o tédio é o pior de todos os estados, mente vazia, oficina do diabo. Essas são algumas frases que a gente ouve que reiteram a como o tédio pode ser desgraçado. E era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Aproveitando que eu estava nesse estado de espírito hoje e, portanto, profundamente angustiada, eu pensei, horas, por que não trazer esse tema para cá como algo que deve ser interessante de falar quando a gente está pensando a existência humana, né? Tem alguns autores que têm uma influência grande a respeito do sentido da vida, ou da falta de sentido da vida em si mesmo. O Schopenhauer, não sei como é que fala, é um deles. O próprio Sartre também fala de como a existência não tem sentido em si mesma. O Nietzsche também traz algumas ideias a esse respeito. E eu organizei assim algumas coisas para conversar a partir de um texto que chama O Vazio da Existência, do Arthur Schopenhauer, que depois eu posso colocar ele aqui também em PDF, para falar sobre isso. Como a nossa existência, ela precisa de movimento. A nossa existência, ela é marcada pelo desassossego. A gente sempre tem que estar em movimento, buscando por alguma coisa, buscando algum objetivo, alguma meta, algum sonho. As coisas que a gente não tem nos ajudam a permanecer correndo em busca de algo. A própria psicanálise traz, né, que nós somos seres faltantes, que a gente sempre fica em busca de um desejo que nunca vai ser suprido. E aí, quando a gente fala dessa coisa do que é que nunca vai ser suprido do ser humano, já que a gente se organiza sempre em cima da felicidade, dessa satisfação pessoal, será que a gente poderia trazer de uma maneira geral de que nós, seres humanos, estamos sempre em busca da felicidade? E essa felicidade, ela sempre vai se atualizando, não ela em si, mas o que pode trazer ou nos levar até ela. Às vezes um casamento, um trabalho, uma viagem, e daí depois que a gente alcança isso que a gente quer, ou que a gente sonhava com tanta força, a gente descobre que, na verdade, aquilo não era um estado de bem-estar infinito e nem que duraria até o dia da nossa morte. É, foi um estado de espírito passageiro e que ele precisa ser novamente encontrado a partir de uma outra coisa, de uma nova meta, de um novo objetivo, de uma nova viagem, de uma nova relação. É, e aí isso nos faz pensar de como essa felicidade ela se dá no presente, enquanto ela está envolvida em alguma situação específica. E aí nos traz para a gente essa ideia de que a única coisa real, e isso faz muito sentido, é o presente, é o que a gente está vivendo agora, no aqui e no agora. E esse presente, ele é passageiro, então a gente fica nessa busca, né, por esse estado, e um desejo acaba sendo substituído por outro, e assim as coisas acontecem de maneira que um vazio nosso também é substituído por outro. A gente nunca está satisfeito por completo. E o presente em si só, ou a vida em si só, ela não traz lá muita dessa felicidade que a gente busca, né? E isso nos faz pensar como a existência humana é insaciável. Não há nada que nos preencha por completo. A gente está sempre com sede de alguma coisa. E até a própria morte, ela é uma necessidade humana no sentido de nos dar um tempo limite, talvez, para correr atrás disso que pode nos trazer essa felicidade infinita. Então, quando a gente está
pensando num homem supostamente imortal, onde não haja esse tempo hábil para ele correr atrás dessas coisas que ele gostaria, a gente perde esse ímpeto que nos faz, que faz a gente se movimentar. Então, a morte ela é extremamente necessária para que haja esse movimento, a finitude ela é extremamente necessária para que haja esse movimento do ser humano em busca de algo para que não diminua, talvez, ou faça com que não exista, talvez, essa inércia, essa coisa de a gente ficar sempre estagnado. E, obviamente, que a gente cai nesse lugar e a gente cai nesse comodismo, talvez, até que em um momento a gente se sente entediado, a gente dá de cara com esse vazio existencial e sai em busca de algo novo. Então, tem uma frase do Arthur Schopenhauer. Nunca vou falar o nome dele sem gaguejar, porque eu não sei como é que fala. Que ele traz assim: o homem, via de regra, é enganado pela esperança até dançar nos braços da morte. Enganado pela esperança, talvez, de encontrar esse lugar de alegria infinita ou de felicidade infinita. E aí a gente chega no fim de tudo e descobre que, na verdade, isso era inalcançável desde o princípio. Então, a vida, ela é um fim em si mesma, né? E a existência sozinha, ela não tem o valor. E o tédio, esse ficar sem fazer nada, faz com que a gente dê de cara com esse vazio da existência e com essa falta de sentido de tudo. Tanto que, quando a gente ocupa a cabeça com alguma coisa, a gente não está jogado na existência em si mesmo, a gente não está só existindo. E isso, de uma maneira ou de outra, acalma essa angústia nossa frente ao nada, frente àquilo que não tem sentido nenhum. E isso acaba tornando a existência um pouco mais tolerável. E, como essa busca de sentido, como essa busca pelo sentido da vida ela é importante para que a gente consiga transformar todo esse estar vivo em algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais agradável. E quando a gente não tem essas metas ou esses objetivos, a gente fica com essa sensação de que a vida não vale a pena, ou de que as coisas são tão angustiantes que fica difícil tolerar essa existência. E isso é uma parada para a gente pensar muito e dar, assim, tipo, muito pano para manga, que todos nós lidamos com esse conflito em algum momento. E muitos dos casos que a gente vai atender também na nossa vida profissional, eles passam por esse lugar também de tédio e de falta de sentido. E aí, uma das formas de a gente conseguir, talvez, acalmar algumas dessas angústias em relação a isso, a falta de sentido, é justamente a gente ter noção, né, de como, ou ter alguma criticidade a esse respeito, para que a gente consiga trazer alguns objetivos que podem ser interessantes, mas não visando uma felicidade infinita e irremediável, mas algo que possa trazer algum tipo de conforto no momento em que aquilo aparece. E aí a gente substitui essas vontades, esses objetivos por outros, e assim a vida vai seguindo de maneira que a gente consiga fazer algo a respeito daquilo que está em nosso controle. E esse é um tema interessantíssimo para ser pensado, porque, como eu disse, ele vai aparecer, hora ou outra. São questões humanas. E se tem algo que eu tenho percebido, assim, que realmente passa pela cabeça de todos nós em algum momento, é essa coisa de quão importante é a gente ter um sentido para o estar vivo ou para o permanecer aqui, ou até um sentido mesmo para a morte, porque esse sentido para a morte também pode trazer algum tipo de acalento frente a essa limitação humana, diante do tempo e diante, acho que principalmente do tempo. E tem uma série de autores que a gente poderia trazer que fala sobre isso, né? Nós temos o Schopenhauer, que eu disse, o Nietzsche,
ou Sartre, que até tem um romance dele que chama A Náusea, que traz muito essa questão. É um romance filosófico, né? Não é uma parada técnica, mas é uma ficção que traz muito essa ideia existencialista, que é um negócio velado um pouquinho, mas que para quem tem um pouco de conhecimento a respeito do existencialismo pode ter um peso bem grande. O negócio é meio tanto que é um pouco nauseante mesmo essa ideia da falta de sentido. E aí faz jus ao nome, a náusea do romance. Outras pessoas que falam sobre a morte também é o próprio Ana Paula Quintana Arantes, que é uma autora que tem estado muito presente em algumas discussões. Ela é médica e fala sobre cuidados paliativos, que tem um livro dela extremamente famoso que muita gente ouviu falar, muita gente já leu, que chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que traz também essa questão de a gente significar a morte e significar a vida por meio dessas experiências. E quando a gente está até tem um outro pedaço do texto do Schopenhauer, do Vazio da Existência, que ele fala assim: as cenas de nossa vida são como imagens em um mosaico tosco. Vistas de perto não produzem efeitos, devem ser vistas à distância para ser possível discernir a sua beleza. E eu acho que a morte ela entra nessa questão. Talvez o olhar para todas aquelas é, sequências de situações de um pouco mais distante, talvez no momento da morte ou alguma coisa no fim, né? Isso tudo pode nos ajudar a ter uma noção de que tudo isso que a gente passou e todas essas coisas que compuseram a nossa existência de alguma maneira, elas carregam um sentido no momento onde a gente sabe que isso vai terminar de alguma forma, compreende? Então, isso é assim, um papo que daria para muito tempo. A gente pode estender isso para muitos outros vídeos e muitas outras conversas, inclusive para rodas de conversa e grupos de estudo, que é extremamente interessante e que acho que é fundamental quando a gente está falando da prática psicológica. Então, assim, hoje era só uma introdução um pouquinho a essa coisa do tédio, da falta de sentido da vida, né? E acho que aos pouquinhos a gente consegue ir trazendo cada vez mais isso do sentido e da importância, talvez, da busca de sentido para que a gente torne tudo isso um pouco mais tolerável. E não só para a galera que a gente está acompanhando, mas para nós também, né?